Agora, direto, ao vivo, a Thaisa Aureliano. Boa tarde, Thaisa. Vamos lá, Thaisa, é com você. Boa tarde. Rota da Notícia. Olá, Vinícius. Boa tarde a vocês, a todos que nos acompanham. Eu estou aqui no 5º andar do Fórum Criminal, aqui no bairro de Jaguaribe, em João Pessoa, acompanhando nesse momento a sequência do julgamento de Eduardo Paredes. Ele que é acusado de ter atropelado e matado uma mulher no ano de 2010, na Avenida Hilton Souto Maior, no bairro de Mangabeira, e também ter ferido o namorado dela na época, também neste mesmo acidente. Eles estavam caminhando na Avenida Hilton Souto Maior, na faixa de bicicleta, na ciclovia, quando a suposição é que o Eduardo Paredes, que estava na avenida, ultrapassou o meio-fio e então atingiu o casal. Ele já foi ouvido aqui no tribunal e a defesa apresentou apenas uma testemunha, que foi um perito, e a acusação também apresentou uma testemunha, que foi exatamente o companheiro desta mulher. Nesse momento, o advogado de defesa, Abraão Beltrão, fala aqui no tribunal do júri a vítima, Maria José dos Santos, que faleceu vítima desse acidente de trânsito em 2010. E o Aloísio Marcos da Silva, que ficou ferido, está aqui, também já falou. Nesse momento, está apenas nessa fala, né, na réplica do advogado de defesa do réu, Abraão Beltrão. Poucas pessoas aqui no julgamento e a família já está logo na primeira fila, bastante abalada e acompanhando todos os detalhes do que vem sendo dito. Há uma expectativa grande de acusação do Eduardo Paredes, porque ele também foi acusado, né, e condenado de ter atropelado, na verdade, ocasionado um acidente que vitimou fatalmente a defensora pública Fátima Lopes, também em 2010, cerca de 5 meses antes desse acidente que vitimou a Maria José dos Santos e feriu a Aloísio Marcos da Silva. Mais cedo, o julgamento começou por volta das 9 da manhã. O repórter Jaimaci Andrade acompanhou como foi aqui esse momento. Veja agora na matéria dele. Eduardo Paredes foi a julgamento por mais 2 acusações de crime no trânsito: a morte de Maria José dos Santos e ferimentos em Aloísio Marcos da Silva. Ele era o namorado de Maria José. Os dois foram atropelados em 2010 na Avenida Hilton Souto Maior, em Mangabeira. Em 2013, Eduardo Paredes foi condenado pela morte da defensora pública Fátima Lopes. O acidente foi em um cruzamento da Avenida Epitácio Pessoa. E, segundo as acusações, ele também estava em alta velocidade e teria avançado um sinal. 5 meses depois, ele teria se envolvido em outro acidente, desta vez lá em Mangabeira, na Avenida Hilton Souto Maior. Matou uma pessoa e deixou outra ferida. O acidente que matou Maria José dos Santos aconteceu na faixa de pedestre. O namorado de Maria José, que estava com ela, conta como foi. Caminhando na faixa de pedestre e eu seguro na mão dela. De Dona Maria? Dona Maria. Que era a sua namorada? Isso. Aí esse carro apareceu de repente. Em alta velocidade? Alta velocidade. Passou por cima do meu filho e pegou nós lá na frente. Ela morreu na hora? Ela foi a óbito na hora. E o senhor ficou ferido? Eu fiquei ferido. Eu quero justiça. É uma morte que se foi, né? Uma morte que se foi, não volta mais. Faz 13 anos que vai estar nesse negócio, certo? Não foi resolvido nada, certo? E hoje, por a honra e a glória de Deus, está caminhando, né? E queremos que tenha justiça, né? Porque do jeito que ele fez com minha mãe, fez com a Fernanda Lopes, pode fazer com outras, né? E é isso aí que a gente quer, somente. O promotor de justiça, Demétrios Castor, pediu a condenação do réu. Segundo ele, não há dúvidas da autoria do crime. Eles iam caminhando na faixa de ciclista por volta de 1h30 da manhã, quando veio o veículo em alta velocidade, bateu no canteiro, perdeu o controle e colidiu com aqueles pedestres que iam na faixa de ciclista. Hoje ele está em liberdade? Está em liberdade. Hoje cumpriu parte da pena? Pelo que eu soube, ele cumpriu parte da outra pena e nesse processo foi preso preventivamente durante alguns meses
e posteriormente foi posto em liberdade e está respondendo o processo atual em liberdade. Evidentemente que o senhor está pedindo uma nova condenação. É lógico. Pelo menos o fato não deixou isso claro, que ele dirigindo o veículo automotor embriagado, e se não tivesse embriagado, estava sob efeito de álcool, que isso já configura o dolo eventual, atropelou 2 pessoas, matando uma delas. O advogado de defesa de Eduardo Paredes é Abraão Beltrão. Ele alegou no júri que não era Eduardo Paredes que dirigia o carro no acidente que matou Maria José dos Santos. A defesa agora vai apresentar uma simulação do que de fato aconteceu no dia do acidente que vitimou então essa mulher em Mangabeira, a Maria José dos Santos, baseada então essa simulação no que o réu Eduardo Paredes falou. Em breve esse vídeo vai ser exibido aqui para os presentes. Eu volto com você. Olha aí, rapaz, esse caso foi emblemático, né? Teve o caso de doutora Fátima Lopes. Eu fui o primeiro repórter a chegar. Falei, Vinícius, tu é... Não, é porque eu moro próximo, né? Do acidente para onde eu resido, eu residia no Castelo Branco, para a esquina do Miramar é um pulo, né? Quando me informaram, eu não sabia quem era. Uma pessoa passou e disse, olha, Vinícius, houve um acidente grave, era uma manhã de domingo, 6 e pouco da manhã, para missa, a missa da igreja lá, Nossa Senhora de Fátima, lá da igreja de Miramar, né? Quando eu cheguei, tava lá, a tragédia, caramba, na esquina ali da Domingos com a Epitácio Pessoa, João Domingos. E aí depois teve outro caso, não é? É um embate aí, eu até tô surpreso com a tese de Dr. Abraão Beltrão, né, que é um grande advogado, né? Também temos um grande promotor. Vai ser um embate jurídico aí muito bom, em termos de embate jurídico. O fato é triste por si só, né? Mas o embate jurídico tem que convencer ou a acusação ou a defesa, um tentando condenar e o outro absolver, né? Então é um embate jurídico. Negativa de autoria, que ele não estava lá, não era ele que dirigia,